Na verdade, essas exposições, elas são muito mais graves do que um ato de pedofilia. O pedófilo que tem relações com um menor de idade, ele 10, 12 anos, ele pode alegar, exatamente como o assassino de crianças do filme do Fritz Lang, o Vampiro de Düsseldorf, que agiu por um impulso incoercível. Eu não tenho controle de mim mesmo. Eu não sou autor dos meus atos. Ele pode até alegar isso. Porém, os que estão fazendo essa exposição e os que estão colocando, vamos dizer, dando instruções de erotismo às crianças nas escolas, não estão agindo por um impulso incoercível, estão agindo por uma premeditação que começou, no mínimo, há 50 anos atrás. Isso tudo foi precedido de muita discussão, de muito estudo, tá certo? De muito planejamento, tá certo? E está sendo executado com uma sutileza e uma precisão admiráveis, de certo modo. E por isso mesmo, essas coisas constituem um crime muito maior do que qualquer ato de pedofilia. Porque eles não estão fazendo praticando pedofilia em público, nem sequer fazendo propaganda da pedofilia, eles estão fazendo uma operação que se chama dessensibilização. É uma operação muito complexa, muito demorada, mas cujos efeitos de longo prazo são absolutamente devastadores. Então, existem alguns livros que vocês podem ler a esse respeito. O primeiro é da Judith Riesman, Sexual Sabotage, onde ela vai mostrar como a modificação dos costumes americanos foi longamente planejada e começada ali mais ou menos com o relatório Kinsey, o qual por sua vez já tinha um planejamento anterior feito na Fundação Rockefeller, e como isto teve efeitos também devastadores na sociedade americana. Tão devastadores que hoje em dia 50% dos casamentos terminam em divórcio, quer dizer, 50% das crianças são criadas sem um dos pais. E entre os negros, 75%. Daí aparece assim que os negros cometem, proporcionalmente, que são 12% da população, cometem 50% dos crimes, quer dizer, são evidentemente uma comunidade mais perigosa do que as outras. Eu digo, bom, mas 75% desses caras não têm pai, são criados por um padrasto, e o padrasto é estatisticamente o maior estuprador de criança que existe. Então você cria as crianças assim, depois você não quer que elas cometam crime. Quer dizer, a relação entre a criminalidade e a conduta sexual é uma coisa que você não consegue conectar imediatamente num caso em particular. É um efeito estatístico produzido sutilmente ao longo do tempo através de operações de engenharia social que não é qualquer idiota que faz. Tá certo? Então é claro que essas operações elas são muito mais perversas e muito mais criminosas do que a própria pedofilia. Porque elas são, vamos dizer, a produção em massa de pedofilia. Só que a produção não é imediata, leva 30, 40, 50 anos, e quando as coisas acontecem, o autor da coisa já morreu. O Alfred Kinsey já morreu faz tempo, e pior, todos os arquivos da Sociedade Kinsey, do Instituto Kinsey, ainda estão fechados, não dá para saber o que ele fez. Sabe-se que ele ordenava fazer experiências sexuais com crianças, com bebês. Só que era para fins científicos e isso não pode cair na boca do povo, então está lacrado até hoje, ninguém tem acesso a isso. Sabe-se a coisa por testemunhos, inclusive de pessoas que foram usadas nesses experimentos. Daí, 50 anos depois, aparece um caso de pedofilia e você prende o pedófilo. Só que o pedófilo, ele é o assassino de crianças do Vampiro de Düsseldorf. É um impulso incoercível. Eu sou apenas um pobre doente. Mas o Alfred Kinsey não era apenas um pobre doente, ele não agiu por nenhum impulso incoercível, foi tudo longamente premeditado. Então é assim que você persegue, vamos dizer, o crime mais patente e mais vistoso, e o crime mais profundo, que é muito pior, você não consegue pegar. Se você acusar os caras de pedofilia, o delegado vai lá e fala, não tem pedofilia nenhuma, assim. De fato não houve nenhuma prática de pedofilia. O Estatuto da Criança e do Adolescente define como crime você mostrar a uma criança um ato sexual praticado entre duas crianças. Isto sim. Então, isto é enquadrável. Curiosamente, ninguém pegou a coisa por esse lado. Pegaram pelo lado vistoso. Não tem uma exposição que aparece os meninos pelados,
né? Um ato sexual de adultos. Bom, não tem como você enquadrar isso. Ele mostrou um ato sexual de adultos para uma criança. Bom, é uma imoralidade, mas não há crime nisso aí. Quer dizer, você precisa conhecer exatamente a natureza das ações e qual o enquadramento jurídico, a tipificação jurídica cabível. Né? Mas o país que tem mais advogado por metro quadrado, tá certo? O Brasil tem mais advogado do que qualquer faculdade de direito no mundo, tá certo? Parece que ninguém sabe fazer uma tipificação mais. É uma coisa incrível. Por quê? A tipificação é uma operação, não é jurídica, é lógica. Se o sujeito não tem uma mentalidade lógica, ele pode ler as tipificações jurídicas 1000 vezes, pode decorar, saber todas de cor, não vai saber. Porque tipificar é enquadrar num tipo, ou seja, enquadrar um indivíduo uma espécie num gênero. Né? Se o indivíduo, desde o início da sua formação, ele perdeu o instinto lógico, eu acredito claramente que a lógica é um instinto, e já vou explicar por quê. Se ele perde isso, ou se isso vamos dizer, deprimido, né, debilitado no indivíduo desde o ensino primário, ele pode tirar quantos diplomas de direito ele queira, não vai conseguir enquadrar coisíssima nenhuma. E é o que acontece hoje, tá certo? Então, estou recomendando alguns livros. O segundo livro é o do livro do E. Michael Jones, Libido Dominandi. Esse é um estudo sobre a relação entre poder autoritário e liberdade sexual. Ele mostra que ao longo da história existe sempre um jogo dessas duas coisas. Né? Quarto livro, leu do Randy Engel, The Rite of Sodomy. Rite é rito, R-I-T-E, The Rite of Sodomy. Talvez o estudo mais completo que já se fez sobre movimento gaysista no mundo, desde o tempo da China antiga até hoje. Um livro de 1000 páginas, um trabalho admirável. E existe um livro de um autor chamado Jason Lee, Pedofilia, Celebrity and Ideology. O título é altamente sugestivo. Mas se vocês querem saber onde essas coisas começaram, vocês têm que começar por ler o Manifesto Gay de 1986, onde os líderes gaysistas americanos prometem aos casais héteros: nós vamos sodomizar os seus filhos. Está dito na primeira linha. 1986. Quantos anos vocês tinham em 1986? A maioria não tinha nascido. Esse pessoal que está aí protestando na frente do MASP e tal, quantos anos tinham em 1986? Nem tinham nascido. E os caras já estavam pensando. Isso aí. Outra coisa importante é esse aqui. Tony Diver, L'enfant au masculin. Né? A criança no masculino. Este é um líder gaysista francês que em 1980, partindo do raciocínio gaysista, chegava na liberação da pedofilia. Portanto, dizer, não, você associar o homossexualismo com pedofilia é uma sacanagem da direita, etc. Não, foram vocês que associaram, foram os seus líderes que começaram fazendo isso na década de 80. Eu, na verdade, não sei, eu não estudei estatisticamente a coisa para saber quantos pedófilos são homossexuais, quantos são héteros, mas eu sei que a ideia foram vocês que lançaram. Não é isso? Ademais, nós temos um documento fabuloso, que são as memórias de André Gide, Si le grand ne meurt, si o grão não morre, que é uma frase da Bíblia, né? Onde ele conta as suas aventuras vividas junto com Oscar Wilde na Argélia, aventuras menos de homossexual que de pedófilo. Eles iam lá especialmente para pegar menininhos que ali custavam barato. Ali a Argélia era, para os pedófilos franceses, era o Jardim das Delícias. Então vocês devem ler este livro. Vocês veem que ali o André Gide, ele até tinha certos dramas de consciência por causa disso, mas Oscar Wilde não. Oscar Wilde estava achando tudo uma verdadeira maravilha, estava se divertindo a valer. Né? Então, note bem que André Gide foi o primeiro grande teórico gaysista do mundo, ocidental, pelo menos na fase moderna. Claro, em outras épocas houve outros. Também você não pode esquecer que a pedofilia é um dos hábitos mais antigos da humanidade. Isso, na China, durante 5.000 anos, foi uma coisa comum as famílias venderem as suas crianças para ricos pedófilos. E ninguém via nisso nada demais. Tá certo? Muitas vezes, esses meninos eram castrados
para poder servir de repasto aos pedófilos ricos. Na Índia, no século passado, a Sociedade Teosófica, se tem aqui algum membro da Sociedade Teosófica, minha recomendação é saia, ou saia da sociedade ou saia do meu curso. A Sociedade Teosófica organizou a exportação de crianças indianas para os aristocratas pedófilos ingleses. Isso está lá documentado no livro do René Guénon. O René Guénon fala muito mal do método histórico, mas ele o aplicou perfeitamente bem nesse livro. Le Théosophisme, Histoire d'une pseudo-religion. O Teosofismo, História de uma pseudo-religião. E na Grécia e Roma, esse foi um hábito bastante disseminado, nunca aceito oficialmente, tá certo? Mas amplamente disseminado nas classes altas. Mas para entender isso, você tem que pensar uma outra coisa. A ideia, vamos dizer, do sexo na Roma e Grécia era muito diferente do que nós temos hoje. Nós vemos no sexo, sobretudo, uma diferenciação anatômica. Nós fomos habituados a isso por 2000 anos de cristianismo, casamento entre homem e mulher, etc, etc. E ali a diferença principal não era entre homem e mulher, era entre o possuidor e o possuído. Ou seja, neste ponto nós teríamos que concordar com Michel Foucault e dizer que no ato sexual havia uma relação de dominação. Isto é no mundo inteiro, e você observa isso entre as espécies animais. Você observa, por exemplo, os macacos bonobos. Os macacos bonobos costumam resolver as suas disputas sem fazer guerra. É na disputa sexual, quem come quem. Quem comer primeiro ganhou, quem foi comido perdeu. Então você vê lá um macacão comendo um macaquinho. Então, vamos dizer, o sexo como dominação é um fato da natureza. Nós podemos não querer ver isto. Mas veja, na relação entre um homem e uma mulher, você tem um órgão penetrante e você tem um orifício penetrado. Ou seja, o homem remexe o organismo da mulher por dentro. E por mais que o cinema mostre as mulheres dançando em cima dos homens, a relação continua sendo de domínio. Isso é uma coisa óbvia. Tá certo? Uma coisa é você remexer o corpo do outro, outra coisa é você ter o seu corpo remexido. Tão remexido que você pode ficar grávida, e a sua vida vai ser todinha alterada. O homem teve ali por quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos. Mudou a sua vida para sempre. E ele pode fazer o quê? Ele faz as malas e vai embora e deixa você ali. O Goethe, quando alguma mulher se comportava mal, era muito metida, ele falava, essa aí tem que ser engravidada e abandonada. Eu não sei se ele chegou a fazer isso com alguém, mas ele tinha essa ideia, falava, essa aí merece. Então, houve algum homem que foi engravidado e abandonado pela mulher? Isso nunca aconteceu. Não é isso? Houve algum homem que foi estuprado por alguma mulher? É muito difícil, né? Porque se a mulher atacar você de maneira muito agressiva, como é que você vai ter ereção? Você está aterrorizado ali. Né? Então, isso quer dizer que o ato sexual é também um ato de dominação. E não tem como negar isso aí. Né? E é por isto mesmo, tá certo, que a sociedade, ela aos poucos foi entendendo que o homem que tinha relação sexual com a mulher contraía uma obrigação com ela. Né? Obrigação, em primeiro lugar, de gratidão. Por quê? Você foi o dominador, tá certo? Você reduziu a mulher a esta condição, vamos dizer, de abrir as pernas, deixar-se penetrar, você remexer os órgãos dela por dentro, tá certo? E você sai ali todo bonito e gostoso, não deve nada, o que é isto? Né? Então ele contrai automaticamente uma obrigação, tá certo? E ela, o que ela vai fazer para se vingar dele? Vai lhe dar um filho, porra. Quer dizer, a mulher é dominada, e ainda devolve um presente para o homem. Agora, ele pode não considerar um presente, ele pode achar apenas que é uma folha de dívidas e preferir dar no pé. Então, vamos dizer, a relação de dominação está efetivamente presente em todo ato sexual. Tá certo? E, se for uma relação homossexual, também. Porque um vai comer e o outro vai ser comido. É impossível os dois fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo.
Eles podem até brincar, é o que se chamava troca-troca, né? Mas cada um vai desempenhar o seu papel, né? Tem até uma piada horrorosa que me contaram, que eu não vou contar a piada, só mencionar. Do jeito que foi parar na cadeia, chegou na cadeia, tinha um negão de 2 metros de altura, e eles combinaram: não, aqui nós vamos ter que quebrar o nosso galho. Um dia eu sou homem, você é mulher, no dia seguinte a gente inverte. Não conta o resto da piada. Tá certo? Então, é claro que a relação de dominação é apenas um dos elementos do ato sexual. Ele não é o principal. Existe um lado estético. Existe um lado de consolação mútua. Simplesmente você tocar, aconchegar, etc. Tem isso também. Isso é uma motivação. Existem muitas outras motivações, muitos outros elementos. Mas o elemento de dominação está presente e ele pode, em certas circunstâncias, se tornar predominante. E na cultura greco-romana ele era o predominante. Então, o dono do órgão penetrante se tornava automaticamente o senhor e dominador da pessoa penetrada, tendo com ela, se fosse uma mulher, a autoridade do pater familias, autoridade que era tão grande que ele podia mandar matar os próprios filhos. Era legal em Roma isso aí. Esse filho eu não quero, manda matar. Exatamente como entre os índios do Xingu, não quero, enterra vivo. Para você ver a extensão da autoridade do homem. Também se considerava o seguinte, que o homem romano, o homem da classe alta romano, ele tinha a obrigação de ser um sujeito educado, culto, racional, premeditado, senhor da sua vida. E as mulheres tinham o direito de ser completamente loucas, de ter chilique, etc., porque ninguém contava com elas e ninguém levava a opinião delas a sério. Então, a relação de domínio estava mais do que marcada, tá certo? Esta relação de domínio, ela é impossível de eliminar numa relação sexual. Impossível. Nenhuma relação... a única relação sexual igualitária que existe é a relação lésbica. Entre um homem e uma mulher não é possível, né? Duas mulheres lésbicas, elas podem fazer uma com a outra exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. 2 homens não podem fazer. E um homem e uma mulher também não podem fazer. Entenderam o que eu quis dizer? Então, a única relação sexual democrática que existe é o lesbianismo. O resto é tudo aristocrático. Ou oligárquico, ou ditatorial, como queiram chamar, né? Então, esta desproporção, que é não só uma desproporção de força física entre o homem e a mulher, mas também a desproporção entre o órgão penetrante e o órgão penetrado, tá certo? E o fato de que o homem sai livre e solto após o ato sexual e a mulher pode ter uma gravidez que vai mudar o resto da vida dela. Tudo isso faz com que esse elemento de dominação não seja afastável, não se pode eliminá-lo, tá certo? Também não se pode neutralizá-lo. O que se pode fazer é equilibrá-lo por meios sociais e culturais. Por exemplo, educando os homens para que assumam a responsabilidade pelas mulheres que eles comeram. E isso de fato aconteceu ao longo da história. Você tem aí milênios de legislação em favor da mulher, milênios de educação cristã, etc, etc, etc. Tá certo?